Olá, sou o pastor Carlos Mancord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos prontos para mais um passeio na vinha do nosso Pai e nesse tempo nós estamos vendo o Evangelho segundo João. Estamos vendo esse livro tão precioso, inspirado por Deus, para ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder repartir a vida de Jesus. É um estudo chamado Voar, ver, ouvir, amar, repartir. Começamos ontem com a nossa leitura de cada versículo desse lindo retrato daquilo que João viu e viveu na presença de Jesus Cristo. E nosso alvo é andar junto nessas palavras para ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para podermos viver ou repartir Jesus como aconteceu na vida dos primeiros discípulos. Então eu espero que você esteja pronto. Ontem a gente leu versículo 1 até versículo 5. Eu vou repetir essa declaração, porque tem uma coisa tão linda aqui. Quando a gente ouve João falando nesses primeiros 5 versículos, é como se fosse ele está levando a gente até a conclusão final de tudo que Jesus é. É como se João quer contar o fim da história que ele vai contar, com uma declaração de como devemos ver Jesus. Enquanto estamos lendo cada versículo do Evangelho segundo João, devemos ver Jesus como João representa ele, ou apresenta ele para nós nesses primeiros 5 versículos. Então, eu quero repetir isso. No princípio, João escreve, era aquele que é a palavra. Ele, essa palavra, o verbo, Cristo, estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, sem Jesus Cristo, nada do que existe teria sido feito. Em ele, estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz, Cristo, Jesus Cristo. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Agora, João está dizendo para nós, se vocês vão ler a minha carta, meu evangelho, ou você vai olhar para Jesus durante esse tempo que vai passear comigo, lembre-se quem ele é. Lembre-se quem ele é. Então ele revela para nós, para não ter nenhuma dúvida, que ele vê Jesus e viu Jesus e veio a crer em Jesus como sendo o princípio e fim. Ele é o Criador que andou entre nós. É muito importante. Agora veja, agora para hoje, veja a mudança dramática. Depois de ele descrever Jesus, ele fala assim, surgiu, só essa palavra já muda, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, versículo 6. Deixa eu ler, viu? Lembra-se que estamos vendo Jesus, a voz de Deus, o verbo, o Criador, aquele que fez tudo, aquele que ilumina todas as pessoas e as trevas não conseguem derrotar. Aí ele fala de Jesus e de repente ele fala um homem chamado João. Simplesmente um homem. É muito interessante, não é? Ele coloca Jesus aqui, focando nessa ideia que vem lá de Gênesis capítulo 1,
da criação, e de repente, ele abre a história. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele, esse homem, esse simples homem, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Aí ele revela o alvo de João ser enviado para levar todo mundo até Jesus. Até Jesus, né? Ele não está falando para ele levar as pessoas para um estudo bíblico. Ele está falando, leva a pessoa até Jesus, que eu acabei de descrever como sendo a luz do mundo e o verbo. Ele, João, esse homem João, próprio, não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O que ele fala aqui é uma coisa tão preciosa. Sendo que ele fala para nós que Jesus é o verbo e através da voz de Jesus, tudo que se vê, veio a existir. Quando ele fala aqui, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, ele está nos levando de volta para a criação. Quando Jesus disse, haja luz. E desde aquele momento que Jesus falou, haja luz, e depois a criação de Adão e Eva, a humanidade, todo homem, quando eu falo homem, eu estou falando homens e mulheres, qualquer ser humano que entra nesse mundo, no seu primeiro dia, saindo do ventre da mãe, ela dando a luz, todo ser humano tem um encontro com a voz de Jesus e com a luz original da criação. Todo ser humano nesse planeta hoje, debaixo desse sol lindo que se levantou aqui em São José dos Campos, onde você está, é um fruto da voz de Jesus. Agora, lembra-se o contraste aqui. Verbo, voz, criação, criador. Um homem. Surgiu um homem para testemunhar. Durante esse livro, estudar dessas palavras de João, esse contraste entre o que Jesus é e o que nós somos, nós temos que manter. Nós temos que manter ele é, eu não sou. Ele pode, eu não posso. Ele tem, eu não tenho. Eu tenho que manter essa criação. O perfeito. E surgiu um homem. Você surgiu, você é homem, ou mulher. A gente não é o assunto dessa história, mas nós somos as pessoas que ele não quer. Ele não quer nos perder. Ele quer nos amar. Ele quer que a gente creia. Você está sentindo o que João escreveu aqui? Ele fala de Jesus e tira o nosso fôlego com choque da grandeza dele, mas depois surgiu um homem que Deus enviou para falar dessa luz, mas o homem não é a sua própria luz, mas existe uma luz que ilumina até hoje toda pessoa que nasce no mundo, podemos dizer assim, recebe o beijo do amor dessa luz.
Entendeu? Então, para a gente ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para podermos repartir Jesus, para a gente poder voar e viver nessa história tão linda, nós temos que entrar nesse livro do João e não perder de vista a distância entre o que Jesus é e o que nós, como homens, mulheres e homens, gente, e ele vem, e amanhã a gente vai ver que ele vem, mas nem todo mundo recebeu ele. Mas eu estou começando a falar do que a gente vai falar ontem. Gente, leia de novo versículo 1 até versículo 9. Veja o contraste. É lindo. João não está tentando nos discipular para uma doutrina. Ele está querendo que a gente crê no Filho amado de Deus, o Verbo. E todo homem já teve contato com Jesus ao entrar na luz deste mundo, porque a sua voz continua sustentando tudo que se vê. Muito bonito, não é? Que Deus te abençoe. Viva um dia olhando para Jesus, vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus, para você poder repartir esse Jesus através do seu amor, através da sua voz, através do seu olhar, através da sua vida. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em Jesus Cristo.